Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, você sabe, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar começando agora. No primeiro bloco a gente vai falar sobre intoxicação alimentar. A gente vai conversar com a nutricionista Ramiele Calmon. Ela vai explicar coisas importantes, alimentos que podem causar intoxicação e vai falar da importância de boas escolhas para evitar esse problema. Claro, também temos o quadro Mitos e Verdades para esclarecer melhor as nossas noções, as nossas ideias sobre intoxicação alimentar. E aí, no segundo bloco, a gente fala sobre um assunto também muito importante, distúrbios da tireoide. A gente conversa com a doutora Isabela de Souza, que é cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital da Baleia. Ela vai falar sobre os sintomas, o diagnóstico e principalmente o tratamento. Você vai entender a diferença entre hiper e hipotireoidismo e como funcionam os tratamentos. A gente também tem o quadro Mitos e Verdades para tirar dúvidas sobre a tireoide. Tá começando! Muito bem, pessoal, nada mais incômodo do que intoxicação alimentar. Quem é que nunca passou por isso? É um mal muito comum, mas também existem muitas dúvidas sobre essa questão. E para falar sobre intoxicação alimentar, que a gente recebe agora no estúdio do Saúde e Bem-Estar, a nutricionista e mestre em segurança alimentar, Ramiele Calmon. Seja bem-vinda, Ramiele. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Intoxicação alimentar é muito mais comum do que a gente possa imaginar? Ela acontece com muito mais frequência? Justamente, é muito comum, né? Às vezes as pessoas passam por um processo de intoxicação e nem percebem que teve uma intoxicação alimentar, né? Muito, muito comum mesmo. E principalmente dentro de casa, né? Justamente, principalmente dentro de casa, que não tem todo o controle de segurança alimentar, né? Então, nos restaurantes, às vezes, né, alimentação fora tem todo o controle da vigilância sanitária, uma fiscalização, e dentro de casa, às vezes, não tem tanta cautela, tantos critérios, né, de fazer a higienização correta desses alimentos e acaba tendo essa intoxicação. Vamos falar de alguns erros muito comuns que a gente vem cometendo há muitos anos, aquela comidinha boa, aquela comida mineira. Isso. Na verdade, eu estou falando mineira porque a gente está em Minas Gerais, mas é na casa de todo mundo que acontecem esses, entre aspas, aqui, equívocos na nossa alimentação, né? Sim. É justamente isso, né? O que acontece? As pessoas acabam comprando os alimentos, não fazendo a higienização correta, o armazenamento adequado, e isso acaba tendo uma contaminação desses alimentos e não tendo uma preparação adequada para eliminar aí essas bactérias, né? E viral também pode acontecer. Sim. E fazer uma higienização ou processo, né, de decocção correto para que não tenha essa contaminação. Fala uma coisa assim muito comum que a gente faz, tira aquela costelinha deliciosa que está congelada, tira do freezer. Isso. E como tem pressa para descongelar, vamos colocar no solzinho aqui na beira da pia que está batendo o solzinho, vamos deixar descongelar. Isso. Errado? Erradíssimo, acontece muito, né? Acontece muito, justamente, às vezes, tirar da geladeira e deixar fora da geladeira ou no sol. E ali, né, com certeza vai ter ali o processo de proliferação de bactérias e isso vai, sim, ter uma grande contaminação desse alimento e com certeza vai dar uma intoxicação alimentar. Então, o processo, né, de fazer o descongelamento, ele tem que seguir um padrão para garantir a qualidade desse alimento para evitar essa intoxicação. Exatamente. Então, essa é a primeira dica de ouro, que tem várias dicas de ouro no programa de hoje. Quando a gente descongela um alimento, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. Sim. E é sobre isso que a Ramiele vai explicar para a gente agora. Como descongelar corretamente um alimento? Então, a forma correta de descongelar para evitar com que tenha, né, essa proliferação aí dessa contaminação desse alimento é sempre fazer no processo de refrigeração. Então, tirar do congelador e colocar sob refrigeração e fazer esse processo de descongelamento. Vai atrasar muito. Então, esse é um dos processos, né? Tirar do congelamento e colocar na refrigeração, ou você pegar e utilizar também, já levar direto para o processo de decocção. Então, você pode pegar a peça congelada e deixar ali no fogo para ela fazer esse descongelamento
na temperatura, em alta temperatura. Então, ali vai fazer o processo de descongelamento e já vai fazer a decocção do produto. O micro-ondas pode fazer também? O micro-ondas também é um veículo que pode estar fazendo esse descongelamento de forma mais rápida também. E segura. E segura. Na cozinha, a gente tem o famoso bom, útil e eficiente pano de prato. Sim. O que a gente pode falar sobre o pano de prato? O pano de prato, os paninhos na cozinha, né, que a gente sempre está enxugando as mãos e colocando as mãos nos alimentos, ele é um grande veículo de contaminação. Né? Então, ficar sempre atento, evitar aí, né, essa questão, esse manuseio nos panos quando estiver ali preparando os alimentos. E fazer, né, o que é o básico, né, porque a contaminação ela vem através das mãos, né? Então, sempre ter ali um bom cuidado com a higienização das mãos para que não transfira essa contaminação para o alimento. O avental também, o Tudo, avental de cozinhar, né? Todos os cuidados, né? Então, são os cuidados que a gente fala, básicos, que a gente tem que ter atenção para evitar essa contaminação. E quando a gente fala de intoxicação alimentar, quais que são os efeitos no organismo? O que é de fato essa intoxicação alimentar causada por, principalmente dentro da nossa cozinha querida, limpa, amável, maravilhosa, mas é ali que está grande parte da nossa intoxicação alimentar de todo dia. O que vem a ser isso? Então, a intoxicação alimentar, ela vem através da contaminação desse alimento, através de crescimento desordenado, ou de bactérias, ou viral, ou fúngica, ou até mesmo de parasitas. Então, depende do alimento, né? Cada alimento ele vai ter um tipo de crescimento, né? O mais comum é essa contaminação bacteriana. E, então, assim, o cuidado preventivo que a gente sempre fala, de forma de armazenar esse alimento, o cuidado no preparo desse alimento, de sempre estar fazendo a refrigeração de forma adequada, ela é fundamental para manter aí e inibir o crescimento dessas bactérias. Quando a gente vai colocar uma comida na geladeira, muita gente não gosta de colocar o alimento quente na geladeira com medo de estragar a geladeira. Sim. Estraga mesmo? É melhor colocar o alimento quente, ainda com fumaça, ou tem que esperar ele esfriar para guardar na geladeira? Então, não vai estragar a geladeira e nem vai estragar o alimento, né? Não tem problema algum. Mas pode deixar o alimento ele chegar na temperatura mais morna, deixar esfriar, e assim que esfriar já pode armazenar na geladeira. Não precisa, a questão é o time, é o tempo, deixar esse alimento muito tempo em temperatura ambiente. Então, esfriou, pode guardar na geladeira ou na temperatura ambiente que ele chegou, ou até mesmo quente. São só alimentos que causam a intoxicação alimentar? Alimentos, bebidas, tudo que está ligado à questão alimentar mesmo, né? Quando a gente fala em intoxicação alimentar, está ligado diretamente aos alimentos. Ou alimentos sólidos ou alimentos líquidos. Sim, sim. Agora, esses efeitos variam de pessoa para pessoa, de alimento para alimento? Varia. A questão da sintomatologia que vai causar em cada indivíduo varia dependendo do grau da contaminação desse alimento, né? Então, por exemplo, quanto maior grau de contaminação desse alimento, maior serão os sintomas da pessoa. E vai depender também de como esse indivíduo, né, ele vai estar, o seu sistema imunológico, se ele vai estar imunossuprimido ou não. Se ele for um indivíduo que está imunossuprimido e faz a ingestão desse alimento com uma carga ali contaminante, ele vai ter uma sintomatologia muito maior. E muitas pessoas, então, às vezes muitas pessoas podem achar que é uma indisposição, a comida não caiu bem. Muitas vezes isso é a própria intoxicação? Justamente, pode ser sim, né? Sentir ali um estufamento, uma má digestão, uma distensão abdominal, uma cólica, ou talvez uma dor de cabeça, às vezes não percebe, assim, não tem episódios no intestino, mas uma dor de cabeça após comer um alimento pode estar correlacionado diretamente com a alimentação, né? E um dos sintomas mais comuns são a diarreia, né? Diarreia, estufamento, gases, fermentação, né? Porque altera ali
a gente fala microbiota intestinal, né? A nossa microbiota intestinal, ela é colonizada de bactérias boas, bifidobactérias boas para ajudar no processo digestivo. Quando faz a ingestão desse alimento contaminado, fica maior concentração de bactérias não boas para o nosso intestino, combatendo as nossas boas. Isso desequilibra a nossa microbiota intestinal e aí que vai causar um descontrole lá no nosso intestino. E tem alguns alimentos que são mais intoxicáveis que outros? Por exemplo, vou comparar assim, o frango, o arroz, o feijão, o macarrão, tem algum com mais facilidade para intoxicar? Sim, tem sim. A gente fala os alimentos que têm mais propensão aí de causar intoxicação alimentar são os alimentos que mais são manuseados e processados, né? E é claro, aqueles alimentos que têm maior concentração de água. Então, por exemplo, carnes, né? O frango, peixe. É muito comum, né? Ter intoxicação por comida japonesa, pelo peixe ser cru, né? Então, pode ter muito nesses tipos de alimentos, nas carnes. Os alimentos mais, que a gente fala, sem concentração de água, tem menos chance de ter aí a contaminação. Igual eu gosto sempre de falar, para não ter contaminação é melhor comer a fruta do que comer a salada de fruta. Sim, sim. Aliás, salada de fruta é um prato cheio para intoxicação. Justamente, né? Porque é muito processado. Então, quanto mais o processado for o alimento, maior risco de intoxicação. Quem nunca provou uma salada de fruta e fala assim, gente, eu acho que esse... tem um negocinho nessa melancia, né? Justamente. Ou então, essa maçã não tá boa, né? Esse mamão tá meio assim. Pronto, o mamão acabou contaminando tudo ali, né? Justamente. E assim, com relação à água nos alimentos, né? Quando a gente compra comida, a carne congelada, o frango congelado, existe até uma legislação que proíbe a venda de frango congelado com gelo ali, justamente, não só para proteção do consumidor com relação ao peso, né? Porque o gelo pesa ali também, mas também tem uma ligação de segurança alimentar. De segurança alimentar, justamente, né? Então, a vigilância tem um padrão de controle de qualidade e segurança alimentar justamente para isso, né? Esse controle junto com as indústrias de fornecer um alimento garantindo a segurança desse alimento para o consumidor. Sim, sim. E o frango tem algumas questões também ligadas a outros tipos de intoxicação até mais sérias? Justamente, né? A questão mesmo que a gente fala da intoxicação na carne do frango está muito relacionado ao próprio mesmo do perfil do frango, né? Então, essa cautela, esse cuidado que vai desde o processo do abate, do processo, né, até chegar para o consumidor final, tem que ser todo controlado. E por isso que a vigilância faz esse papel de controle para que a gente possa oferecer um produto com qualidade. E o ovo? O ovo é muito, né, o ovo caipira, ele é o melhor, né, ali da galinha, criada no quintal. Realmente ele é melhor em termos de aspectos nutricionais, mas tem grande risco da intoxicação. Salmonela. Da salmonela, justamente, né? Porque acaba que quando, né, a gente fala, as galinhas são ali num processo, né, de produção desses ovos, elas são controladas, né? São controladas. Já as galinhas criadas no quintal, o risco de intoxicação alimentar é muito maior. O frango da roça. Justamente. Está mais propenso à intoxicação. A intoxicação do que do controle quando são de granjas. Na pandemia, muita gente, né, ficou com muitos cuidados, até um exagero de cuidado, lavando ovo por ovo ali, né? Quase que procurando pelo em ovo, né? Justamente. Uma dica muito importante, Fernando, do quesito, é que as pessoas têm o hábito de lavar o ovo para depois consumir. É um erro. Esse ovo ele tem que ser lavado e a casca quebrada imediatamente. Então, quando você lava a casca, porque a casca do ovo ela é porosa, e a salmonela ela está na casca do ovo. Se você lava e essa casca é porosa e não faz uma higienização adequada, você abre mais ainda esses poros dessa casca, aí que faz com que contamine o ovo. Então, lave só na hora na hora que for consumir. O ideal é que seja na hora que for consumir. E ovo mole ou ovo duro?
É justa... Gema mole ou gema dura? Então, é justamente, né? Para que a gente possa falar de uma questão de prevenção, o ideal, gema dura, né? Eu vou agradecer, doutora. Eu vou agradecer, o gema dura eu não quero. É justamente. É muito bom aquele ovo com a gema molinha, aquele arrozinho quentinho, um tomatinho picado. Para mim é um banquete. É justamente, mas é... Para salmonela também. Para salmonela também. Então, por isso, observar a procedência da onde que está vindo os ovos. Né? Então... Em São Paulo avançou bastante um projeto de lei, não sei como isso é tratado aqui em Belo Horizonte, mas você vai no restaurante e fala, eu queria um ovinho molinho com a gema mole. Não pode. Em BH também não pode. Não pode. Nenhum restaurante pode oferecer ovo de gema mole. Gente do céu, por causa da segurança alimentar. Da segurança alimentar. A legislação obriga a servir sempre. Para mim, aquele ovo duro, que parece uma sola de borracha assim, aquilo para mim não é ovo, não. Como é que a gente pode comer com segurança esse ovo com a gema molinha? Então, não tem como ter segurança no quesito que a gente fala o ovo com a gema mole, mas observando, né, fazendo ali a compra de uma boa procedência, esse ovo, tendo esse controle, vai diminuir um pouco. Né? O mais importante que eu falo da intoxicação alimentar é o seguinte, se você tem um corpo preparado, porque o nosso corpo ele tem o nosso sistema de defesa, ele tolera uma carga ele está pronto para a luta. Ele está pronto para a luta justamente desde que quando você tem saúde. Né? Essa intoxicação, às vezes as pessoas comem um alimento que ele está contaminado. Já viu aqueles quesitos, alguns casos, que às vezes vai a alguma festa, algumas pessoas passam mal, outras não? Né? Então, o que acontece? Por que uns passam mal, outros não? É porque eles estão mais imunossuprimidos. E normalmente é a maionese, né? É justamente. Por isso que tem aquela expressão, viajou na maionese. É justamente. Então, tem que ter um pouco de cuidado. E cuidar, eu falo de forma o quê? Do seu organismo, preparar o seu organismo para o combate. Né? Então, pode comer ovinho de gema mole desde que o seu corpo, né, a sua microbiota intestinal esteja saudável. Como é que eu vou saber? Vendo com os cuidados que você tem. Os cuidados preventivos, né? Tratando o intestino de forma preventiva, né? É sempre ali fazendo a ingestão de probióticos, de bactérias boas para recolonizar esse intestino. É uma dica. É uma dica importantíssima. E isso. Como é que a maionese ganhou essa fama toda, dessas viagens maravilhosas aí que o povo pira na maionese e ela também acaba intoxicando? Porque a maionese leva o ovo cru? Justamente, a maionese leva o ovo cru e acaba que ele não chega numa temperatura que vai causar o que é a morte dessa bactéria. Então, antigamente, né, fazia-se muito a gente fala maionese artesanalmente. Então, isso acabou ficando, né, comeu a maionese. Que é bom, né? É bom, mas causava-se muito risco. No entanto, hoje é expressamente proibido em qualquer restaurante fazer maionese de forma artesanal. E a comida que fica ali na trempe, aqui em Minas, né, todo mundo sabe o que é trempe, né? Se fala em São Paulo trempe, a pessoa demora meia hora para saber o que é trempe. É aquela base ali em cima do fogão, claro, estamos em Minas. Ali na trempe, do almoço para janta, isso é muito comum deixar em casa. Se eu for lá em casa agora, tem uma costelinha lá me esperando, que está em cima da trempe lá. Minha mãe deixa, quando voltar, come a costelinha. Perigo? É um perigo. Meu Deus, é um perigo. Sara. É um perigo, né? Então, assim, a carne com concentração de água, principalmente a proteína, tem um grande risco. E a proliferação é muito rápido, né? Mas se vai esquentar depois, não vai matar tudo? Depende do tempo de decocção para matar. E depende da quantidade de bactéria, que dependendo como que está aquele alimento. Então, por segurança, para prevenir, terminou de comer, tirou da trempe, leva para a geladeira sob refrigeração. Sob refrigeração. Agora, tem uma diferença básica, assim, o feijão estraga mais que o arroz. Tem uma razão para isso? Tem, novamente, pela maior concentração de água. Quanto mais água o alimento tem, mais perecível ele é.
Menos água, mais resistente mais ele é. resistente. Eu sempre gosto de dar essa dica sempre para os meus pacientes, né? Você consegue observar isso muito claramente no supermercado. Você percebe-se que os alimentos que são secos, eles têm um prazo de validade maior, e os alimentos que têm maior teor de água, ele tem o prazo de validade menor. Então, se você for, por exemplo, comparar o prazo de validade de um arroz, que você vai comprar é totalmente diferente do prazo de validade de um iogurte, por exemplo. Mas doutora, a questão do prazo de validade, eu sempre tive muita curiosidade. Sim. Ele é preciso respeitá-lo absolutamente com rigor, esse prazo? Tipo, dá para dar um dia, 2, 3, 4, 5? Quantos dias? Aí vai depender de cada alimento e vai depender de como aquele alimento está, né? O prazo de validade, ele é um... O que é o prazo de validade? Foi feito testes, né, dentro de um prazo, de uma janela que aquele alimento ele mantém ali próprio para o consumo. Então, eles têm uma janela para mais, para menos, que possa causar uma intoxicação, né, que pode ter uma contaminação desse alimento, né? Então, ele tem uma janela. Pode ser que ele venceu, mas ele não está estragado, por exemplo. O prazo de validade está entregando ali a integralidade de segurança. De segurança, com todos aqueles componentes do rótulo. De todos. Então, eles fazem um teste, que eles falam que é um teste de quarentena, isso na indústria desse alimento, deixa esse alimento por um tempo e vê o quanto tempo que ele dura ali, exposto a determinadas temperaturas e para chegar nessa validade. Sim. Então, é uma segurança alimentar para evitar. Por isso que eles colocam com um prazo de validade, com uma margem de segurança, para que o seu consumidor fazer a ingestão, dentro daquela validade, esse alimento vai estar totalmente isento ali de contaminantes. E com relação ao pão de forma, é muito comum a gente encontra ali, né? O pão de forma tem lá, vamos supor, 20 pedaços, partidinho. Tem um que mofou, lá na ponta. Os outros estão ótimos. Me dá uma boa notícia. Justamente isso. Então, o fungo, muitas vezes, aquilo que a gente vê, né, o que está verdinho, o bolô ali do fungo... Pouquinha coisa. Aquilo que a gente vê tem mais traços. Então, às vezes você tira um, o resto às vezes não tem, mas às vezes está contaminado. Porque muitas vezes a gente não consegue ver a olho nu. Entendeu? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Se aquele um ali já começou a dar os bolores, é sinal que boa parte desse produto tem que jogar tem que jogar fora. Tem que jogar fora. Tem que jogar fora. Que coisa, né? Triste mesmo, né? E quando a gente fala de intoxicação alimentar, a gente está falando de uma caixinha de surpresa, né? Sim, sim. A gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? E dependendo do grau dessa intoxicação, ela pode levar a uma infecção e essa infecção causar muitos danos na nossa saúde e pode levar até a óbito, né? Então, porque de uma intoxicação, o número de bactérias, seu corpo ele não consegue fazer ali a reparação na microbiota intestinal, essa intoxicação vira uma infecção, né, intestinal, essa infecção já faz um processo de uma infecção mais crônica, né, que a gente fala uma infecção mais sistêmica do nosso organismo, que aí vem a febre, né, que aí tem que fazer o uso já de medicação para combater essa infecção. Então, por isso que é importante a gente sempre ter o cuidado da nossa saúde, para que a nossa saúde seja ali, né, eu falo, os soldadinhos para combater os agressores, porque o tempo todo nós estamos sujeitos a essa intoxicação alimentar, né? Então, mas quando nós estamos com o nosso sistema imunológico fortalecido, ele combate até uma quantidade. Lavar, né, as mãos é uma ótima forma de prevenção. Lavar as mãos é uma ótima forma de prevenção, né? Então, eu falo que pós-pandemia, um dos quesitos que fez com que as pessoas tivessem mais atenção em lavar as mãos, em usar o álcool gel, né? Passaram a ter mais asepsia ali com as mãos, coisas que a gente não tinha anteriormente. Então, esse papel a gente deve manter sempre. Com certeza. A gente tem aqui, Ramiele, um quadro chamado Mitos e Verdades para falar sobre ideias equivocadas sobre o assunto em questão a cada programa. Sim. E hoje, então, a gente tem uma frase, eu falo a frase e você diz, ok, isso é verdade, verdadeira, ou não, mito, não não pode ser. Ou pode também ficar em cima do muro com toda a tranquilidade, tá bom? Ok, vamos lá. Então, vamos lá.
Vamos lá, gente, é porque mitos e verdades dá uma atenção mesmo. Dá, né? imagina. Dá, sim. A gente está com a Ramiele Calmon, e ela é nutricionista e mestre em segurança alimentar. E o Mitos e Verdades é sobre intoxicação alimentar. A primeira frase é essa, Ramiele. A intoxicação. Não olha para lá que você vai colar. Então, olha tá para bom. cá e para cá. Tá bom? Beleza. Aham. A intoxicação alimentar em diabéticos é mais grave. É mito ou é verdade? Verdade. Verdade. Verdade verdadeira. Verdadeira. Por quê? Porque a diabetes é uma doença autoimune. Então, o indivíduo, né, diabético, ele é imunossuprimido. Então, a intoxicação nele, no paciente que já é imunossuprimido, ele pode causar um agravamento muito maior. E a gente pode considerar também que existem, né, por exemplo, mais de 10% da população hoje é de diabéticos. É de diabéticos. E tem um número imenso de pessoas que têm diabetes e não sabem. E não sabe justamente isso, que é o maior risco, né? Uma das questões que as pessoas não sabem é que a diabetes é uma doença autoimune. É uma doença inflamatória do corpo, crônica, sistêmica. Então, ela atua diminuindo muito o nosso sistema imunológico. Então, ele abaixa muito o sistema imune. Então, intoxicação alimentar para quem tem doença autoimune, perfil inflamatório, pode agravar muito. A outra questão é essa: tomar leite sem ferver pode causar intoxicação alimentar. Mito ou verdade? Verdade. 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 Aquele leitinho ao pé da vaca. Verdade. É justamente isso. Aí eu falo para você, é verdade até o ponto de como que foi, da onde que está vindo este leite. Da vaca. Da vaca, mas se passou por um processo de controle de qualidade, ele vai ter essa segurança e talvez ele não vai vir com contaminantes. Mas, dependendo, saiu da vaca, né, que ele não foi feito manuseio da mão, do processo da ordenha, de tirar, de armazenar, pode contaminar. E essa é uma questão até cultural para todos nós mineiros, porque Sim. o queijo curado, ele é feito com leite não pasteurizado. Não pasteurizado, justamente. Mas o que acontece? O processo ali, né, da cura, ele tem maior concentração de gordura, né? Então, as bactérias, ela cresce muito e meio que tem proteínas e carboidratos e nem tanto na gordura. Ah, sim, já é uma proteção. A gordura é uma proteção. Você lembra da carne de panela, temos muito aqui em Minas? Ah, sim. É um modo de conservação. Nem estraga. Não estraga. Fica na lata. Fica na lata. Então, é um meio de conservação a gordura. Então, quanto maior a concentração de gordura no alimentos, óleos, então, enfim... salvou o queijo curado e, consequentemente, o pão de queijo. Porque o melhor pão de queijo que tem, é só em Minas, é com queijo curado. Queijo curado. E esse queijo acaba não podendo sair de Minas justamente porque o leite não foi fervido. Já olha para você ver. Ah, eu acho até bom que só fica aqui pra gente, né? Olha. Crianças de qualquer idade podem comer frutos do mar. Mito ou verdade? Então, de acordo com a segurança alimentar, eles falam para não dar, fazer a introdução de frutos do mar para criança ali menos de 4, 5 anos, porque são crianças mais sensíveis, né? Então, tem data sim, não pode dar para qualquer idade. E a intoxicação de camarão, por exemplo, é coisa muito séria. É muito séria. Camarão, né? Pode matar, né? Pode matar. A intoxicação, ela pode levar a óbito. A outra questão é essa: o congelamento de um alimento faz com que ele permaneça livre de todos os germes. Isso é mito? Não, isso é verdade. Então, o congelamento, ele não deixa livre, ele inibe o processo de crescimento, é mentira. Ele está congelado. Ele está congelado. Descongelado, o germe volta. Ele só vai deixar ele adormecido. Danadinho. Entende? Ele, hein? É, por isso que depois que descongelar, imediatamente em alta temperatura, aí vai eliminar. Ah, sim. Porque se congela devagarzinho, descongela devagarzinho, ali no sol, na cozinha, na pia, é o que a gente falou no início do programa. Justamente. Peixe cru apresenta uma chance maior de provocar uma intoxicação alimentar. Mito ou verdade? Verdade, né? Como eu falei, tudo cru tem maior chance de proliferação aí, né, desses contaminantes. Então, vai sim aumentar o grau da intoxicação. Comida japonesa é sempre um risco? Comida japonesa, sempre olhar a procedência, o local onde que está fazendo a ingestão. É muito importante. Mas aquele temperinho que a gente põe ali não é para matar o germe? Aquilo não funciona com isso? O shoyu com aquela raiz forte?
Então, a raiz forte, ela serve como se fosse uma proteção, mas dependendo do grau de contaminação, ela não consegue proteger. Então, sem contar que tem gente que nem gosta de raiz forte. Justamente. Aí fica mais desprotegido ainda. Justamente. O shoyu não protege. De jeito nenhum. O shoyu, inclusive, tem sódio, já Tem é mais sódio, aí não é interessante. Se eu aquecer um alimento no micro-ondas, eu consigo matar as bactérias, então o alimento está seguro, ok. Isso é mito? Não, isso é verdade. Mito. Mito. O aquecimento, como eu falo, só o aquecimento, aquecer esse alimento não vai eliminar ali as bactérias, determinadas bactérias. Tem bactérias que elas toleram, aí são resistentes até altas temperaturas. Então, dependendo do processo, tem que ser muito alta a temperatura, talvez o micro-ondas não elimina. Olha essa aqui interessante. Sobras de alimentos são seguras até que elas comecem a cheirar mal. É mito ou verdade? Não é segura. Não é segura. A sobra dos alimentos, quanto mais tem misturas de alimentos, mais risco de ter contaminação. E aquela ceia do dia 26 lá de Aquilo é um perigo, né? É um perigo. Soborô, de ontô, como é que chama? E aí, isso é um perigo, porque deixa sobras, aí no outro dia vai comer, aí tá, como se diz você, naquele cheiro ali de azedo, enfim. Nossa, não, cheiro de azedo não dá pra ver. Não dá, mas aí eles deixam lá no fogão, enfim, e não percebem, às vezes, né, fazem a ingestão. Todo mundo já comeu alguma coisa assim, né? Não, da ceia, né? De Natal, de Ano Novo. Não percebe. Perigo. Pernil, né? As carnes, os perus, enfim. Situação de perigo, então. Total. Lembre-se disso no próximo fim de ano, na próxima ceia. Lembre-se da entrevista aqui que a gente fez. Cuidado com essa ceia, o jantar dos ossos, né? A ceia dos ossos. Terminou a ceia, guarda na geladeira, no outro dia pode fazer ali, né? Um mexidão, que é muito falado aqui em Minas, né? Um mexidão, mistura tudo, mas desde que o armazenamento seja feito adequado. Sim. E, no entanto, a ceia termina tarde, o povo vai dormir, fica tudo lá em cima do fogão. Fica em cima do fogão, aí no outro dia quer aproveitar. O risco é muito grande. Tá. Comer uma fruta inteira é melhor do que comer uma salada de frutas inteira. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Como nós já falamos aqui, a fruta, né, ela tem menos chance aí de ter essa contaminação. Isso é visível, você está vendo ali. Quanto mais manusear, principalmente com as mãos, quanto mais processado for o alimento, maior risco de contaminação. E essa outra também, pessoas obesas têm maior frequência de intoxicação alimentar. Mito ou verdade? Verdade. Porque, né, a obesidade, como a diabetes, é uma doença, né, inflamatória e, consequentemente, baixa do sistema imunológico e tem grande propensão aí de o agressor combater, na verdade, atacar este corpo, esse organismo. Coquetéis sem álcool podem intoxicar. Isso é mito ou verdade? Coquetéis sem álcool? Nossa. Coquetel sem álcool. Eu acho que a pessoa pede lá o coquetel, eu quero coquetel sem, tipo assim, mentirosca. Faz lá uma batidinha ali, não coloca álcool. Ele pode intoxicar mais do que o que não tem, o que tem álcool? O álcool tem algum efeito para proteção de um líquido? Sim. Sim, o álcool, determinadas bactérias não crescem no meio que tem álcool. Então, o álcool, o coquetel sem álcool, ele pode sim causar uma contaminação maior. O álcool, ele é também um veículo de proteção. Que boa notícia, né? Quer dizer que o coquetel está liberado aí, a caipirosca, o gin tônica. Com menos chance de intoxicação. Com menos chance. E o que a gente pode, de uma forma geral, eu sei que cada organismo vai responder de um jeito, mas o que se pode comer no caso de uma intoxicação alimentar? Ótima pergunta. Quando acontecer, né, uma intoxicação, uma indisposição, né, de ter essa intoxicação alimentar, é ter uma alimentação habitual saudável. Quando a gente fala uma alimentação habitual, porque talvez comeu algo que não é da sua rotina, o alimento estava estragado, né? Enfim, ter uma alimentação saudável, leve e equilibrada. Uma alimentação leve. O que é uma alimentação leve? Né? Frutas, verduras, observar ali o processo, né, também de decocção, de higienização desse alimento. As sopas são muito bem-vindas, porque o intestino, quando a gente fala em intoxicação,
o órgão mais agredido é o nosso intestino. Então, a gente precisa ajudar esse intestino a recuperar. Ele desidrata? Ele desidrata, na verdade, a concentração de água toda vai para ele, isso causando ali um desequilíbrio osmótico desse intestino. Então, é importante uma boa hidratação. Com o soro, né? O soro ele vai fazer com que tenha ali o equilíbrio, né, do organismo para ajudar nessa reidratação dessa perda aí de líquido através da diarreia. E, eu sempre gosto de orientar soro, uma boa hidratação e também ali os isotônicos ajudam também a fazer essa hidratação. E uma alimentação mais leve e saudável possível. Muito bem. Ramiele, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal. Tivemos uma aula aqui. Espero que você que está acompanhando a gente aqui até agora, nossa telespectadora, nosso telespectador, guarde esse programa para as festas de fim de ano, que vão chegar daqui a pouco. A Ramiele deu dicas muito importantes com relação àquela farra da ceia depois do Natal e depois do Réveillon. Toma cuidado com ela, porque ela pode, a ceia, provocar uma intoxicação alimentar, né? Isso aí, todo cuidado. Obrigada. Muito obrigado. Então é isso, a gente faz um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco.